Sua live terminou? Você tava na live ou você tava no celular? Acabou, porque eu esqueci. Esqueceu o quê? A live, esqueci. Você esqueceu da live? Você ficou no celular brincando o tempo todo e não entrou na live. Desculpa, Eu mãe. mandei você pro escritório, filho, tá na hora da live. Você foi com o celular e não ligou a live. É porque eu esqueci. Então você vai lá olhar para ver se já terminou para você assistir o vídeo. Deixa o celular aqui na mesa. Acabou sim. Deixa o celular aqui. Vai lá ver o vídeo da aula, então. Professora, a senhora tá falando a respeito dos estigmas que tem a doença mental, né? Eu achei Espera aí legal que eu só um tava vendo pouquinho, uma... Vinícius. Eu tô resolvendo um problema doméstico. Eu te perdoo se você assistir a videoaula e ver o que tem que fazer de tarefa. Pode falar, Vinícius. Esse estigma da doença mental, né, já foi usado de forma benéfica na Idade Média, porque toda a trajetória que era real de vilarejos que passavam lá, né, a companhia da família real, era taxado um valor. E para evitar isso, uma vila fingia que o pessoal estava todo mundo doido. E como acreditava que aquilo podia passar, eles Para não evitaram o pagar caminho para evitar a imposto. taxação. Só se for. Se status desse jeito é só se for, viu, Vinícius? Eu conheço muita gente que você está falando já de loucura, né? Não é nem de uma depressão. Mas o estigma da loucura, ele já beneficiou algumas pessoas, até reis, autoridades podem usar de uma falsa loucura para justificar alguma atitude absurda. Por que você está morrendo de rir, Lucas, do meu papo com o Theo? O Josué entrou, já tinha passado. Ele ficou jogando no celular, Josué, esqueceu de ligar a live dele. Aí ele apareceu ali e falou, a live acabou, mas eu não escutei nada. Aí eu falei, você tem certeza que você... Ai, na verdade eu esqueci. Tati, Oi, Ana. é que eu queria que você voltasse naquela pergunta, porque ela não foi Tem a respondida, na verdade. Mas é porque eu fiquei pensando aqui em algumas coisas que realmente não concordo com isso, de que ela é uma causa e nem de que ela é uma consequência. Porque se o pensar coisas ruins é uma causa, então não tem como absolutamente ninguém não ser depressivo nesse mundo que a gente vive hoje em dia. Sim. Partindo dele como causa. E dele como consequência, concordo um pouco com isso que o Josué falou, de que não dá pra gente associar, porque todo mundo tem pensamentos ruins de forma geral. Eu acho que o pensamento do depressivo não é necessariamente no sentido de ser ruim, né, também. Então, Sim, como a porque a senhora pessoa falou, que está em depressão, ela não quer, muitas vezes ela não quer estar ou sentir como ela está se sentindo. Mas ela não consegue sair literalmente do fundo do poço que ela acha que ela se encontra. E ela não consegue sozinha escalar essas paredes, ela precisa de uma ajuda. As ajudas são quem? São os profissionais. O medicamento ajuda também a pessoa a se fortalecer e perceber que tem condição de sair daquele fundo do poço. Mas como o Josué disse, só o medicamento não é suficiente. Então, inclusive, eu quero me reiterar quando eu falei, eu mando para o psiquiatra sim, eu mando tomar remédio sim, mas é no seguinte sentido, nós vamos retomar, Ana, eu estava deixando o povo discutir, polemizei e deixei a euforia passar para poder eu entrar com o conceito, né? Porque senão ficaria, de certa forma, contraditório. Se eu perguntei, deixa o povo responder. Tá bom? Mas eu vou voltar naquela pergunta. Não, eu sei. É só porque... Não, deixa. Pode falar. É porque eu fiquei pensando sobre algumas coisas. Não, mas... Não, melhor deixar pra lá. Em outra oportunidade, eu exponho o meu ponto de vista. Ah, não. Agora eu vou ficar curiosa. Vocês também? Ah, lá, tá todo mundo curioso. A Tati não vai continuar dando aula enquanto você não falar, Ana. Não, ela vai, pode continuar. Eu conheço a Ana, Josué, ela não vai falar, não. Ela Tá bom. resolveu. Tentei. Tentou.
O que eu queria dizer é que realmente existe o estigma, existem profissionais que simplesmente dão um medicamento, tanto psiquiatra, tá? Estou falando de psiquiatra agora. Existe um psiquiatra que só passa a receita, que encontra o paciente em 10, 15 minutos, olha na cara da pessoa, pergunta, tá bem, tá mal, melhorou, piorou, aumenta ou diminui a dose e vai embora? Existe. Infelizmente, existem profissionais assim. Felizmente, existem profissionais mais preocupados, mais eficientes na sua profissão, que dão uma atenção maior. E além da medicação, eles se preocupam no sentido de perguntar como que está aquele paciente, se melhorou, se piorou, se realmente tem que mudar o medicamento, ou se tem que adequar a dose. A gente percebe isso, inclusive, no timing, assim, do quanto dura a consulta. Eu pergunto, às vezes eu pergunto para os meus pacientes que vão ao psiquiatra, quanto tempo que durou, como é que foi a consulta, o que conversou. Se eu percebo que o psiquiatra pergunta outras coisas que não só sobre o remédio, eu percebo que ele é um profissional melhor, ele é um profissional mais dedicado. E aí, nesse sentido, geralmente esses profissionais da psiquiatria que são mais cuidadosos, eles querem que seus pacientes façam psicoterapia. E do mesmo jeito que eu fico aqui insistindo para o meu paciente continuar tomando remédio, porque ele não pode ficar sem, eu sei que o psiquiatra de lá está fazendo o papel dele também, no sentido de falar, não para a terapia, você precisa da terapia. Então, são as duas coisas, assim, são muitas coisas, mas essas duas são muito importantes. O tratamento psiquiátrico, que inclui a medicação, sim, e o tratamento psicoterapêutico, porque precisa desse cuidado com a parte emocional. Só um ou só outro não é tão eficaz assim. Não é tão eficiente. Eu conheço casos de pessoas que conseguiram vencer a depressão sem remédio, conheço, mas muito difícil, muito complicado, demorou muito mais tempo. Foi uma opção da pessoa. E eu conheço gente que fez só tratamento com remédio, sem terapia e melhorou. Conheço também. Existem pessoas que têm talvez uma rede de apoio, uma família que conversa, que se importa e talvez faça um pouco esse papel de suporte emocional e a pessoa acaba conseguindo melhorar. Mas nenhum tratamento é tão eficaz quanto essa duplinha dinâmica aí, psiquiatra e psicólogo. Então, é muito importante, sim, tomar o medicamento e fazer a psicoterapia. Vamos pontuar as coisas que foram ditas. Existe diferença de transtorno depressivo, de episódio depressivo, de pessoas deprimidinhas, de dia que não está muito legal. Existe diferença. Quando a gente vai diagnosticar um quadro de depressão, precisa ter a prevalência de pelo menos 5 sintomas e que esses 5 sintomas estejam durando mais de 15 dias. Então, não é aquele dia que eu acordo e penso assim, poxa, estou desanimada, poxa, estou para baixo, nossa, estou tão triste hoje, porque será? Não aconteceu nada, eu estou triste, estou em depressão. Não, não é assim, não pode ser assim, né? Então, existem vários sintomas e esses sintomas juntos, prevalecendo por mais de 15 dias, aí sim a gente pode se preocupar e pensar que é depressão. Então, algumas coisas que eu queria pontuar a respeito do que foi dito e eu pontuei. Voltando na pergunta, o que o livro vem dizer? Se o pensamento negativo é uma causa ou um resultado da depressão? Aí, o próprio livro fala que é como se a gente estivesse perguntando o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Porque, realmente, a pessoa que está em depressão, ela tem um pensamento, uma tendência mais negativa. Ela não consegue produzir pensamentos positivos, ela tem uma tendência mais negativa. Apesar de querer ser mais positiva, ela não consegue. Em contrapartida, uma pessoa, quando ela está com o humor mais para baixo, ou quando ela pensa negativamente, ela pode... Sabe, Ana, o que essa frase quer dizer? Quando eu digo assim, uma pessoa que pensa negativo, ela pode resultar em uma depressão? Porque tem algumas pessoas que elas
aparentam ter características de querer mergulhar no problema. E tem outras pessoas que querem resolver o problema. Tem outras que querem fugir do problema. Então, o que o livro está querendo dizer é que o nosso humor, ele reflete muito no nosso pensamento. O nosso humor, a frase que o livro traz é: o nosso humor colore o nosso pensamento. E aí a gente pensa, se o seu humor é cinza, se o seu humor é colorido, se o seu humor é amarelo, se o seu humor é preto. Eu acho que isso é bem evidente, inclusive, não estou dizendo que é uma regra, por favor, mas isso se reflete até na forma como a gente se veste. O humor manda muito. Tem dia que a gente tá assim, radiante, a gente consegue vestir uma roupa laranjada, né? E já tem dia que a gente olha pro guarda-roupa e fala: misericórdia, eu só quero vestir uma roupa preta, eu tô dizendo para não radicalizar, porque eu sei que o preto emagrece, eu posso estar super bem humorada e usar uma roupa preta, tá? Eu só tô dando um exemplo. Eu tô rindo aqui porque esses dias o Pedro mandou uma foto do guarda-roupa dele. Aí tem de um lado as roupas dele e do outro do André, né? Acho que é do André que é. E aí só tem roupa preta do lado dele, tipo, só preta, não tem de nenhuma outra cor. Enquanto a senhora tá falando disso, eu tô lembrando, tô aqui rindo sozinha. Porque ele não é deprimido, né? Ele é uma pessoa super pra cima. Eu entendi seu exemplo. E realmente eu fiquei muito brava, Ana. Ele recebeu o salário dele, foi no shopping sozinho e trouxe algumas sacolas. Comprei algumas roupas para mim, todas pretas. Eu queria bater, eu queria matar. Como assim? Um monte de camiseta preta sem nada, né? Aquela preta com florzinha, preta com risquinho, não, preta, todas pretas. Não, era só comprar duas e lavar e secar, Para que comprar esse tanto, né? Mas eu fiquei muito brava com essa história. Já comprei roupa mostarda para ele usou só para me agradar, mas num verde claro, azul claro, porque ele é branquinho, mas não adiantou não, ele gosta da roupa escura. Fazer o quê, né? Por isso que eu disse, não vamos radicalizar, nem todo mundo que usa preto está deprimido, não foi isso que eu quis dizer. Mas o nosso humor, ele colore o nosso pensamento. Quando a gente se sente feliz, a gente pensa feliz. Quando a gente se sente feliz, a gente vê um mundo bom, um mundo colorido. A gente consegue ver coisas boas em várias circunstâncias. Em contrapartida, quando a gente está com um humor mais negativo, quando a gente está com o óculos escuro, que a gente citou ali atrás, a gente só consegue pontuar as coisas ruins da vida, a gente só consegue perceber o que aconteceu de errado. Então, aqui no livro fala... qual óculos você usa, o cor-de-rosa ou o óculos escuro? Né? Porque ele está dizendo que o nosso humor colore o nosso pensamento. Ou seja, o nosso humor, ele é influenciado por quê ou por quem? O nosso humor é uma construção. A gente não acorda mal-humorado ou bem-humorado simplesmente do nada. O carro do milho verde. É um dos primeiros food truck que tem. Vamos fazer uma pamonha, né? Milho verde tá no ponto. Tchau, milho verde. Pronto. Que canseira, como é que corta o assunto da gente desse jeito? Então, o que influencia o nosso humor? Porque disse que o nosso humor colore o nosso pensamento. Então, está querendo dizer que o nosso pensamento vai causar uma depressão ou uma depressão causa um mau pensamento? Então, vamos chegar nessa resposta. Primeira coisa, o nosso humor colore o nosso pensamento. Mas o que forma o nosso humor? Os nossos relacionamentos, a nossa história de vida, as nossas expectativas, o nosso temperamento, a nossa personalidade. Existe sim pessoas com temperamento mais melancólico, com certeza elas serão mais frágeis e mais sensíveis
e mais suscetíveis a uma depressão do que outras. Eu não disse que quem é um sanguíneo da vida não vai ficar deprimido nunca, eu não disse isso, mas eu estou dizendo que quem é mais melancólico, ele vai ter, ele é mais afetado, ele é mais frágil, ele é sensivelmente mais frágil do que aquela outra pessoa que é mais fria, que se distancia das outras pessoas. Então, o nosso temperamento, a nossa personalidade, os nossos relacionamentos, esses relacionamentos, eu digo, desde a construção da nossa vida lá na infância. Então, a nossa infância, quem participou dessa infância? Pai, mãe, avó, avô, outras pessoas, depois escola, amigos, sofreu bullying, não sofreu. Então, tudo isso traz uma história, constrói uma história. Então, os nossos relacionamentos, ele pode trazer mais esperança para nosso futuro, ou ele pode também azedar a nossa vida. Está escrito essa palavra aqui no livro. Como um exemplo, eles citam que pessoas atualmente deprimidas se lembram dos seus pais como pais punitivos, como pais que rejeitaram, como pais ruins, negativos. Mas pessoas nunca deprimidas, elas já vão pensar que seus pais foram ótimos pais. Eles vão se lembrar do passeio no zoológico, da viagem que fez para a praia, etc. Então, é incrível, gente. Eu já lidei com pessoas em depressão que foram conversar com seus pais e parece que a história que essa pessoa estava contando da sua infância, o pai e a mãe não conseguiam entender. De onde você tirou essa história? Sua infância não foi desse jeito. Aí o pai e a mãe têm que lembrar a pessoa, parece que sacudir, né? Meu filho, eu fui uma mãe meiga, carinhosa. Você lembra que eu te contava história para dormir? Você lembra que eu te levava e te buscava na escola? Você lembra que eu preparava seu lanche? E assim por diante, essas pessoas têm que ser auxiliadas a ter uma memória positiva, porque a memória delas está completamente contaminada pelo humor negativo. Então, nesse sentido, o humor deprimido afeta o comportamento da pessoa. Então, quando a gente está deprimido, quando as pessoas estão deprimidas, elas tendem a ficar mais mal-humoradas, mais retraídas e mais queixosas. Então, a conclusão a essa pergunta que a gente fez ali atrás, pensamento negativo é uma causa ou um resultado da depressão? Aqui em negrito, na página mais embaixo, responde. O pensamento negativo causa o humor deprimido. E aí a resposta vem dizendo o seguinte: a depressão, ela é natural quando a gente vivencia um estresse. E aí eu posso acrescentar aqui que nós não estamos falando de depressão, nós estamos falando de um momento ruim, um momento negativo, né? Quando a pessoa perde o emprego, quando a pessoa rompe um relacionamento, seja um namoro, um casamento, quando ela é traída por uma amizade. Então, essas experiências que causam sofrimento, ela pode causar na pessoa um estresse muito grave e ela vai se sentir triste por causa dessa experiência. Agora, se ela vai ficar ruminando, o que é ruminar? É aquilo que a vaca faz. Ela volta o alimento dela o tempo todo e ela fica sentindo o sabor mastigando aquele capim de novo. Tem gente... Passa por 2 estômagos, depois volta e passa por outros 2 estômagos. Aí, é muito estômago que uma vaca tem. A ruminação acompanha esse processo de depressão que a gente poderia chamar um momento deprimido a curto prazo. Todo mundo que passa por um problema, a gente passa por um momento deprimido, não um transtorno depressivo, tá? Aí, se a pessoa continua ruminando isso aí, ela começa a sentir náusea, ela começa a sentir dor, e aí ela vai tentar se proteger daquele problema. Algumas pessoas vão se proteger. Se aquilo está me causando dor,
se aquilo está me causando mal-estar, eu vou tentar reavaliar esse problema e pensar, eu vou ficar mergulhada aqui ou eu vou caminhar para frente? E aí é nesse momento que as pessoas tomam direções diferentes. Algumas pessoas parece que querem ficar estacionadas e outras querem continuar o seu caminho. Pessoas mais propensas à depressão, então, elas respondem a eventos ruins com esse processo que chamou de ruminação mais intenso. Elas ficam mais tempo ruminando aquele problema e mais. Elas ficam procurando a culpa. De quem que foi a culpa desse problema? E geralmente elas acham que a culpa é delas. Então, o sentimento de culpa agrega um valor negativo maior. Outra coisa, a autoestima. A autoestima dessas pessoas oscila muito. E por isso que se torna uma ameaça. Eu atendi uma pessoa ontem, uma paciente, que ela me relatou um problema de casamento e ela percebeu que o que ela sente, o casamento está se desfazendo, eles estão em processo de separação, só que ela está grávida. Então ela não pode tomar antidepressivo. E ela queria, porque ela está num processo de muita tristeza. Mas eu expliquei para ela que ela não está em depressão, ela está triste por causa do processo da separação. E a vontade de sumir, a vontade de dormir, não acordar mais, a vontade... Isso precisa ser vencido. E aí eu expliquei para ela. A gente foi conversando e ela chegou à conclusão. Não foi eu que expliquei para ela, não. Ela conseguiu chegar à conclusão de que ela não está sofrendo porque ela ama. Ela não ama mais. O que ela sente? Ela sente uma dependência emocional. Nem financeira não é. Ela sente uma dependência emocional muito grande dessa pessoa com quem ela viveu tantos anos. Então ela quer, olha só, espera um pouquinho, a garrafa de café, quando ela fecha, ela fica assim. Pronto. Ela quer vencer isso, ela não quer sentir isso, inclusive ela chegou a verbalizar, eu quero me amar primeiro, eu quero me amar tanto que eu não preciso de ninguém. Se vier um relacionamento, vai ser consequência. Eu falei, ótimo. Então, se você já tem consciência disso, se você deseja isso, já é metade do caminho andado, trilhado. E aí, nós fomos conversar sobre isso, por isso que eu lembrei dela, sobre autoestima. Que a autoestima estava detonada. Ela foi humilhada pela pessoa, ela foi comparada com outras mulheres, então ela estava com a autoestima detonada. E a gente vai trabalhar, então, a questão da autoestima, a questão do autocuidado que ela precisa ter, e isso vai, com certeza, auxiliá-la nesse processo de crescimento e de sair desse lugar. Então, olha só, fica um pouco contraditório, eu sei, porque ali atrás eu disse para vocês que como se a pessoa em depressão ela estivesse no fundo do poço e ela não tem força sozinha para sair de lá. Ela precisa de ajuda. Aí eu usei como exemplo uma comparação, né, uma analogia, uma corda, como se o psicólogo e o psiquiatra jogassem essas cordas para essa pessoa. Essa pessoa precisa querer pegar nessa corda para sair desse buraco, gente. Muitas vezes ela não tem força para isso. E aí ela precisa do medicamento para ela criar força para pegar nessa corda. Então, a depressão, de fato, o transtorno depressivo é esse, quando a pessoa não consegue sair. Mas o que o livro está falando não é da doença, transtorno depressivo. Ele está falando de momentos que trazem tristeza, momentos que ele chamou de depressivo. Então, a gente não pode comparar o transtorno depressivo, a doença sintomática, que usa medicamento, com essas questões aqui. Porque senão, tudo na vida seria depressão. Entendeu que o livro às vezes está trazendo uma palavra que pode confundir? Que pode fazer com que a gente pense assim, então eu não posso ter nenhum pensamento negativo, porque senão eu vou provocar depressão. Essa depressão aqui que foi o problema, talvez, de tradução de alguma palavra, na hora de escrever o livro, traduzir o livro do inglês para o português, ou
Ou a gente está tão acostumado a usar a palavra depressão falando da doença, que a gente nem lembra que pode usar a palavra depressão para outros sentidos, né? No caso, um humor rebaixado, um episódio depressivo, ou mesmo um problema que faz a gente se sentir um pouco mais para baixo, um pouco mais deprimido. A palavra que vem sempre é essa. Entendeu a diferença? Que nós não estamos falando do transtorno em si, nós estamos falando de uma depressão no sentido de situações que podem abalar a autoestima, que pode abalar o humor, que podem fazer com que a pessoa fique mais negativa. Respondi a pergunta, quem é que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Aqui no livro fala, o pensamento negativo, ele causa o humor deprimido. Então a pergunta é, o pensamento negativo é uma causa ou um resultado? Ele é uma causa para esse tipo de humor mais deprimido. E aí o livro vai dizer exatamente sobre por que algumas pessoas são tão afetadas por estresses menores. Geralmente é porque essas pessoas elas têm um processo de ruminação maior. Elas parecem que curtem um pouco mais esse processo, elas querem refletir um pouco mais esse processo. E isso, inclusive, o livro chega a dizer que isso é mais comum entre as mulheres. Não me apedreja, não, é o livro que está falando. Geralmente, quando o homem começa a refletir demais sobre as emoções, quando ele é mais emocional, o mundo é tão machista, né? Que fala assim que, credo, você está pensando igual mulher, você está pensando demais. Já ouviram essa expressão? É muito comum no nosso mundo machista isso. Então, isso ajuda a explicar por que a partir da adolescência, as mulheres elas são comparadas aos homens ou vice-versa. E nessa comparação, todo mundo sabe que as mulheres têm um risco maior de depressão, um risco maior de sentir os problemas. Por quê? Porque a mulher é um ser mais emocional, na grande maioria das vezes, e por causa disso, se o homem for emocional, ele vai ser comparado como frágil, como mulherzinha, porque ele está pensando um pouco mais. Ô, Tati, mas Oi. isso esse fato do homem ter esse julgamento, né, social aí por sentir, isso não traz também um prejuízo de falar que os homens eles são depressivos por esse motivo? Não Por entendi essa exemplo, pergunta. o cara tem depressão porque ele foi ensinado a vida inteira que ele nunca pôde mostrar os sentimentos de verdade dele. Sim. Entendeu? Sim. Então, às vezes, essa estatística de que as mulheres elas têm mais depressão que os homens, porque os seja homens porque não os podem homens não falar, buscam né? ajuda, né? E eles não Eu podem pensei falar do nisso, que eles sentem. Verdade. né? Eu acompanho um pessoal do Masculinidade Saudável e de vez em quando ele faz esses depoimentos que Ah, ele não podia expor o que ele sentia, ele não podia chorar, ele não podia... Se ele sentisse alguma coisa, ele seria menos macho, né? E às vezes até o que ele escreve no Instagram dele, ele recebe comentários nesse sentido. Até hoje. É incrível como é muito arraigado, né? Isso na nossa é sociedade. complicado. Professora, uma visão Oi. mais estoica não seria mais adequada para a pessoa tentar viver melhor? Porque, né, no estoicismo fala, você não controla as coisas que acontecem com você, mas você pode tentar controlar a sua reação. Coisas que estão além do controle da pessoa, quanto mais ela tentar, igual a senhora ficou falando, ruminando, pior fica. Às vezes, não sei, aconteceu uma coisa horrível. Isso acontece muito na questão quando a pessoa começa a virar adulta, né? A coisa que foge mais do controle, que você não pode fazer nada, você não pensa, você evita até falar, porque às vezes só traz dor e sofrimento, né? Não sei se a gente pode ir por essa veia de não falar do problema, porque aí eu estaria jogando meu diploma no lixo. Porque a gente tem que falar do problema para curar esse problema. A cura vem pela fala. Minha crítica a isso é outra, dessa coisa de saber que isso te afeta e tentar mudar, vai também por uma via de que a gente está
de que a gente consegue mudar as coisas assim fácil, né? De que tipo, ah, não, tá bom, agora eu tô consciente desse pensamento, então não vou mais sentir isso aqui que eu tô sentindo. Não é bem assim, né? O Não buraco é é bem mais simples, né? embaixo. Não basta querer, né? Não dá pra querer. Isso seria só um Assim, processo de negação, né? Eu nego que aquilo existe e continuo andando, mas na verdade aquilo continua existindo. mas eu acho que eu entendi o que o Vinícius quis dizer. Ele falou do processo histórico, né? Quando a gente olha para trás e vê o tipo de resolução de conflito que as pessoas tinham antigamente. Não foi isso, Vinícius, que você quis dizer? Não, ele falou estoico. É verdade. Estoico. O estoicismo é uma escola de pensamento. Ah, eu achei que era um contexto histórico, desculpa, então. Não, ele falou estoico. Ah, tá. Mas igual, por exemplo, professor, quando a pessoa tá lá, o carro do coitado fundiu o motor, a mulher traiu o coitado, ele tá sem dinheiro para nada. Nossa, que é isso? Ficar pensando Vinícius? muito nessa situação. Acho que não vai adiantar muita coisa, não, né? Vai. Como assim não, Vinícius? Ele tem que pensar que ele vai encontrar um outro relacionamento, ou ele tem que pensar por que deu errado, qual foi a parcela de culpa dele no relacionamento ter dado errado para a mulher ter largado dele. Ele não pode simplesmente seguir a vida sem fazer uma avaliação do que aconteceu, porque senão ele vai repetir o erro. Como Não, a mas Tati aí falou, acontece muita coisa de uma vez, né? Igual lá, não foi só uma coisa, não foi só a mulher, foi Ah, tudo o de uma carro vez, né? fundiu o motor. Eu tenho dinheiro para consertar, eu preciso chamar o guincho, colocar ele na garagem e andar de Uber até eu conseguir consertar. Mas eu preciso pensar sobre isso. Por que que o carro fundiu o motor? Porque eu não cuidei, porque eu não fiz uma manutenção. Eu preciso pensar nos problemas que acontecem. Isso é uma forma madura de lidar com as situações da vida. Deixar para lá é uma das piores atitudes que se pode ter. Ana, e como a senhora falou, se deixar pra lá, praticamente anula toda a nossa profissão, né? Não faz sentido a gente trabalhar com isso se for por esse lado de que anular as coisas aí, não falar sobre elas e tocar a vida, né? Eu não acho, não dá, sei, não não tem pode. com isso. Exatamente. O livro está meio romântico hoje, está meio romântico no sentido de fazer muitas comparações, e a gente fez a comparação do ovo e da galinha, o que é que vem primeiro, o pensamento negativo ou a depressão, e agora ele vai falar sobre solidão. Eu tenho alguns minutinhos, dá para eu falar sobre solidão. E aí a comparação romântica que eu falei é o seguinte: se a depressão é o resfriado comum dos transtornos psicológicos, olha só o que esse livro está falando, tem hora que ele fala umas coisas meio loucas, tá, gente? Não significa que eu concordo. Se a depressão é o resfriado comum dos transtornos psicológicos, misericórdia, ela não é o problema mais comum dos transtornos. Então, a solidão é a dor de cabeça. Tá bom, ele só quis fazer uma comparação no seguinte: se a depressão é um problema, um dos sintomas, a dor de cabeça, é a solidão. O que ele quer dizer com isso? Que a solidão, seja crônica ou temporária, ela é uma consciência de que os nossos relacionamentos sociais, eles são menores ou menos significativos do que a gente gostaria de ter. E aí a gente tem que fazer uma diferenciação entre solidão e isolamento. Eu achei o máximo o livro falar sobre isso, porque nem foi escrito em época de pandemia, de isolamento. Mas aqui fala diferença de solidão e de isolamento. Nós estamos vivendo um período de isolamento, não é um período de solidão. Qual que é a diferença? A diferença é que solidão, a pessoa se sente sozinha no meio da multidão, no meio da festa, ela se sente sozinha. Esse sentimento é de solidão, é de não ter alguém com quem compartilhar, não tem um relacionamento profundo com ninguém, ou com pouquíssimas pessoas. Ela gostaria de ter esse relacionamento com mais pessoas e não os tem. É aquele momento que você pensa assim, que você para refletir e pensa assim: eu tenho amigos? Quem são meus amigos? E aí eu tô falando de amigo de verdade, eu não tô falando de colega, eu não tô falando de conhecido, de pessoa que eu vou convidar para a festa de aniversário, não. Eu quero saber, amigo é aquele que eu posso ligar de madrugada quando furo o pneu. Amigo é aquele que eu posso pedir ajuda quando
alguém está tendo um problema na minha casa e eu preciso de ajuda. Ou quando eu quero chorar, eu tenho um ombro com quem contar. Quando eu quero sorrir, eu sei para quem eu vou ligar para contar aquela história legal que aconteceu. Então, solidão é algo, a pessoa sente que ela não tem essas pessoas, que ela não tem esses relacionamentos. E aí, por isso que a solidão, ela é a dor de cabeça da depressão, é o sintominha da depressão, porque significa que a pessoa que se sente sozinha, elas acabam se sentindo também mais com o humor mais rebaixado e, portanto, elas têm uma tendência maior a desenvolver esse transtorno. Nesse sentido, realmente, faz alguma relação positiva, porque as pessoas, não sabemos que quem está em depressão precisa de uma rede de apoio. Não só em depressão, mas em muitos problemas emocionais e sociais, a pessoa precisa de uma rede de apoio. Essa palavra tem sido bem utilizada ultimamente. Rede de apoio. Não são só os familiares, às vezes o problema está com a família. Então, quem é a rede de apoio? Aqueles amigos mais próximos. Às vezes é um grupo da igreja que apoia quando é necessário, às vezes é um grupo social que ela participa. Então, todos nós precisamos de rede de apoio, e principalmente quando estivermos enfrentando problemas ou transtornos. Então, o livro faz essa diferenciação entre solidão e isolamento. O restante do capítulo também vai citar a percepção negativa que os outros têm de nós, também pode nos afetar. Vai falar também sobre os tipos de tratamento, como as nossas emoções, elas podem atrapalhar ou melhorar algumas doenças. Então, nós vamos falar aqui nesse capítulo de doenças psicossomáticas. E aí o livro vai falar também sobre o otimismo e a saúde, que tem muitas pessoas, muitas histórias de pessoas que tiveram uma melhora súbita em alguns problemas de saúde quando foram otimistas. Então, aqui fala de doença cardíaca, de câncer e de outros problemas físicos, doença física mesmo, que pode ser associada às nossas emoções. E aí, a última parte do livro vai falar sobre o tratamento. Nós vamos lidar sobre isso na próxima aula, porque não dá para falar em pouco tempo sobre quais são os tratamentos sugeridos pela psicologia social em relação aos problemas, transtornos mentais ou emocionais. Então, nós vamos falar sobre isso, então, na próxima aula, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta ou alguma colocação sobre o que a gente conversou hoje? A gente tem 2 minutos. Não precisa terminar sem comentar. Oi, Ana. Eu quero fazer um convite. Hoje tem uma atividade da LAPOL. Eu sei que a maioria da turma é todo mundo behaviorista, mas eu não sou, então eu vou fazer o convite mesmo. Hoje tem a atividade da LAPOL, que é a Liga de Psicanálise da nossa faculdade, de Psicanálise Lacaniana. A gente vai conversar um pouquinho sobre o amor. E às 7h30 da noite, a atividade será transmitida pelo YouTube e tem certificação de 2 horas. Para receber a certificação, precisa estar presente na hora do evento. Então, lá vai ter um chat onde você pode pôr o seu nome, mas a inscrição também precisa ser feita. Eu vou mandar o bannerzinho lá no grupo da sala também, para quem tiver interesse. Quem vai falar? O link também, Tati. São vários psicanalistas, são 3 psicanalistas. Eu vou mandar o bannerzinho, aí vocês dão uma olhada. Manda para mim também. Tá bom. Obrigada pelo convite. Obrigada por vocês que ficaram comigo até o fim. Alguns foram abandonando a gente no meio do caminho. Normal. Normal. Então tá, a gente se vê na terça, né? Na aula de trânsito e de estágio escolar. Bom fim de semana para vocês. Vamos sextar. Beijo.